Pessoal, essa é a interface do Inkscape assim que nós abrimos o programa. Eu vou passar algumas ferramentas básicas para estarmos trabalhando durante esse semestre. Aqui nós temos umas lupinhas que são ferramentas de zoom, onde, por exemplo, essa com dois quadradinhos amarelos dentro, se eu apertar, ele faz aparecer na tela, da maior forma possível, todos os objetos que eu tenho criado. Esse aqui de baixo, ó, também é interessante, quando eu aperto, ele aumenta a página principal ao máximo na tela. Então, nós temos essa página principal, que seria tudo aquilo que vai ser impresso, caso eu mande imprimir. O que estiver aqui ao lado, eu posso incluir figuras, mas na hora de organizar e finalizar, eu preciso colocar dentro da página. Então, aqui ao lado é como se fosse uma mesa de apoio, tá? Temos também este zoom aqui, ó, que eu posso selecionar as regiões que eu quero ampliar para eu visualizar. Três ferramentas são principais e primordiais para que eu faça os desenhos técnicos. Essa primeira, que é o seletor, é o meu cursor principal, onde eu seleciono os objetos, arrasto, ok? Quando tivermos algum objeto, nós podemos ver melhor como ele funciona. A ferramenta Editor de Nós, usada para alterar as formas que eu já desenhei. E a ferramenta para desenho, uma caneta específica, que eu aconselho usar, eu acho a melhor opção no caso de desenhos técnicos. Chama-se Caneta Bezier, o nome da ferramenta. Então, vamos pegar ela aqui e vamos ver como ela funciona. Ela funciona quando eu delimito dois vértices, quando eu delimito um começo e o fim de uma linha. Por exemplo, eu dou um clique aqui em qualquer local, ele já fixa o começo da minha linha, e eu vou dar um outro clique aqui embaixo, por exemplo, e ele delimita o fim e cria essa linha. Essa ferramenta, ela continua desenhando. Então, eu não preciso dar um clique para um novo começo, ó. Ela continua desenhando formas contínuas, tá? No momento que eu não quiser mais, eu aperto o botão direito do mouse. Ou, por exemplo, chego no começo e clico de novo. Então, ele fecha essa forma e finaliza. Se eu quiser desenhar algo aberto, no momento que eu acabar a última linha, eu aperto com o botão direito e ele para de desenhar. Então, ou eu vou até o fim e ligo, ou eu aperto o botão direito do mouse para ele finalizar o meu desenho, para eu informar o programa que eu não quero mais continuar desenhando. Então, agora eu posso conhecer um pouco a ferramenta Seletor e a Editor de Nós. A Editor de Nós, eu seleciono, então eu pego ela, né? Seleciono o objeto que eu quero trabalhar e eu consigo alterar os nós. Nós são todos aqueles vértices que eu cliquei no momento em que eu estava desenhando. Então, Editor de Nós, ótimo para a gente alterar os nós que eu já desenhei. E a ferramenta Seleção, eu levo o objeto, ó, eu pego ele e levo mais para a direita, mais para a esquerda, para onde eu quiser. Além disso, se eu usar essas setinhas laterais, quando o objeto está selecionado, eu diminuo, estico, encolho, ok? Um detalhe é que nós temos uma ferramenta de precisão, uma tecla de precisão, na verdade, que é o Ctrl do teclado. Para eu não distorcer o desenho, eu aperto o Ctrl do meu teclado e depois eu diminuo e aumento o meu desenho. Então, ele aumenta e diminui proporcionalmente. Sem Ctrl, eu consigo distorcer, ó. E geralmente eu não quero distorcer no desenho técnico, tá? Então, a ferramenta Ctrl é imprescindível para fazer os desenhos técnicos e não distorcer nem a peça, nem o boneco base, que vai estar por baixo, como apoio, tá? Outra questão importantíssima para os desenhos técnicos, aqui na ferramenta Editor de Nós,
é que, como vocês viram, eu desenhei apenas linhas retas, certo? E para fazer as curvas, e no desenho técnico nós temos inúmeras, por exemplo, decotes, cavas, a barra de uma saia godê, entre outros, eu preciso pegar, né, a ferramenta editor de nós, selecionar o objeto que eu quero trabalhar, selecionar a linha que eu quero transformar em curva. Então, notem que no momento que eu selecionei essa linha, estes dois nós dela, o nó do início e do final, já ficaram diferentes, já aumentaram, já acenderam, tá? Depois de selecionar a linha, ele me aparece essas opções aqui de alteração dela. E a que eu mais vou utilizar é esta curvinha aqui, ó, converter segmentos selecionados em curvas. Quando eu aperto nela, eu estou falando para o programa que eu quero que essa linha não seja mais uma linha reta, ela possa ser editável para curvas. Vejam, no momento em que eu apertei naquela ferramenta, ele me deu, então, duas novas bolinhas aqui, ó, que possibilitam eu pegar. Nós chamamos isso aqui de alças. Então, vejam que é uma alça mesmo, que eu pego nela para controlar, para editar a minha curva, tá? Então, tenho a possibilidade de fazer uma para cá, uma para lá, uma para cada lado, duas para o mesmo lado. E assim eu vou fazendo os meus decotes, cavas e qualquer detalhe curvo na peça. Então, treinem isso aqui. Treinem o desenho das linhas contínuas e retas ali com a Bezier. Treinem finalizando o desenho, fechando. Treinem não fechando o objeto, deixando ele aberto. Então, para isso, relembrando, quando eu quiser parar de desenhar, eu aperto o botão direito do mouse e ele finaliza o desenho. E treinem principalmente essa questão de transformar uma linha em curva. Então, seleciono o objeto, ó, seleciono o objeto como um todo, seleciono a linha que eu quero transformar em curva, clica em converter segmento em curva e puxa ela para ela realmente virar a curva que eu desejo. Eu posso puxar por cima dela, em cima dela, né? E ajustando pelos nós. Façam esse treinamento e tirem todas as dúvidas antes de prosseguir. Abraço!